Olá, pessoal. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um dia das séries Aprendendo de Mensagens, Aprendendo com Josué. Amém? Eu creio que hoje Deus também tem um aprendizado na nossa vida com este homem de Deus, esse líder, né, a qual o Senhor levantou num tempo tão difícil, num tempo tão complicado, a qual ele tinha perdido, como a gente já relatou aqui, o seu pai na fé, o seu líder, né, o seu mentor, mas o Senhor o levanta, ele entende que ele tem uma missão na terra e ele segue ali as orientações do Senhor. Amém? Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, glória a Deus, né, do livro de Josué. E hoje a gente vai fazer diferente, né? Eu vou ler, vou explicar a parte, depois eu leio mais um pouco, amém? Mas tudo conduzido pelo Espírito Santo, tudo com Deus no nosso meio, para que haja uma boa compreensão, para que você entenda aquilo que o Senhor quer falar através da palavra dele neste dia, amém? Diz assim, a travessia do Jordão, Josué capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram do Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levavam, partireis vós também do vosso lugar, e seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos acheguei a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passaste antes. Amém? Você vê que o Senhor, a Bíblia diz que ele começa dando a estratégia, as ordenanças a Josué e ao povo, né? A Bíblia vai dizer que eles foram até o Jordão, ali eles pousaram, antes de passar o Jordão, 3 dias. Aí a Bíblia diz que Josué levanta os príncipes, né? Uma liderança, vamos dizer, né? Os príncipes passam pelo meio do arraial, que é os príncipes das tribos, eram 12 tribos, e eles ordenam o quê? Que a Arca da Aliança iria à frente e o povo iria atrás. Mas tinha que ter uma distância. Por quê? Porque a arca dava direção. O sacerdote ia com a arca e ia dando direção. E se o povo tivesse muito em cima, talvez o povo se perdesse. Tinha que ter uma distância. Você pode ver que ele fala aqui. Tem que ter uma distância. E vocês prestem atenção, por quê? Porque é um caminho que vocês nunca passaram por ele. Vocês não conhecem. Então, tinha que ter uma distância para ter uma direção. A arca do Senhor representa a presença ia na frente direcionando, né, o povo. O sacerdote ia levando a arca a uns quilômetros, acho que ia dar uns. Eu acho que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui. Mais ou menos 1.100 metros, mais ou menos, de distância do sacerdote à arca e o povo, porque ela ia direcionando, né? Era um lugar a qual eles nunca tinham passado. E a direção viria do sacerdote junto com a arca. A arca significava o quê naquele tempo? A presença. E hoje não é diferente. Quem nos direciona é a presença. E hoje não é diferente. Nós temos que ficar atentos à voz de Deus, aquilo que Deus nos direciona. Vamos lá, continuando. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levavam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão,
parareis no Jordão. Preste atenção, vamos parar aqui. Ó, você vê que Josué, ele fala para o povo se santificar, porque no outro dia o Senhor faria maravilhas no meio de vós. Quer dizer, para as bênçãos do Senhor vir, não pode ser de qualquer maneira. Tem que haver a santificação. Aí Josué vai dar uma ordem aos sacerdotes, né? Para eles levantar a arca, passar e ir adiante do povo. Aí o Senhor vai falar para Josué: hoje eu começo a engrandecer-te no meio desse povo. E o povo saber que como foi com Moisés, eu serei contigo, né? Então, para honra, para exaltação de Deus chegar na vida de Josué, precisou que Josué o quê? Ouvisse a voz de Deus e permanecesse. Chegou no Jordão, esperou 3 dias. Ele poderia pensar, oh, não posso atravessar agora, para que esperar 3 dias? Mas o Senhor é um Deus onisciente, é um Deus que conhece, é um Deus que sabe do hoje, do amanhã. O Senhor sabe o tempo certo da gente atravessar o Jordão da vida. O Senhor sabe o tempo certo da gente ficar, da gente ir, da gente parar, da gente prosseguir. O Senhor sabe. A gente só precisa confiar, e foi isso que Josué fez. Ele confiou. E a exaltação da parte do Senhor vem porque Deus fala: hoje começarei a engrandecer perante os olhos de todo Israel. Então quer dizer, por quê? Porque houve obediência. Por mais que talvez Josué pensasse, por que não agora? Porque não, eu preciso ouvir e obedecer. Se não é o momento, é para mim aguardar. Estou diante do Jordão, mas eu não posso passar. Eu tenho que aguardar os 3 dias. E eu vou esperar a ordem do Senhor para que eu atravesse. Às vezes, irmãos, a gente dá muita cabeçada, a gente faz muita coisa porque a gente não espera a ordem de Deus. A gente quer ir no nosso momento. Deus fala para a gente vai. Mas aí, quando chega na hora de tomar uma decisão, que a gente para diante do problema, em vez da gente orar novamente, a gente pensa assim, não, Deus falou para mim ir, então eu vou. Mas muitas vezes, mediante o problema, a gente chega até. Mas mediante o problema, acontecem algumas coisas no meio do caminho, a gente precisa fazer o quê? Entender que somos dependentes de Deus e orar ao Senhor novamente, falar, Senhor, agora me direciona, o Senhor mandou eu vim. Só que olha agora o Jordão na minha frente. Olha essa barreira na minha frente, o que eu faço? Eu passo, eu permaneço, eu espero e o Senhor nos direcionará. Você vê que ele levantou o acampamento de madrugada, ele foi, parou de frente ao Jordão, a Bíblia vai dizer que eles vieram até o Jordão e pousaram ali. Por quê? Porque eles esperaram uma direção de Deus. Eles esperaram o agir de Deus. Eles esperaram Deus falar. E a espera foi 3 dias. Não é fácil. Acampado na frente do rio, mas precisava da direção. A arca ia na frente, o povo iria atrás, a uma distância, para saber a direção que ia tomar. Vamos continuar. Olha o que ele vai dizer. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E certamente lançará de diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tá vendo? A arca está na frente. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, de cada tribo um homem. O 12 na Bíblia, ele significa uma totalidade. Ele significa total. Então, quando ele fala, pega 12 homens de cada tribo, da sua, né, para representar. Olha o que ele vai falar, o porquê desses homens. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão,
se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Olha isso. O Jordão ia fazer duas paredes, presta atenção. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e aos seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que está ao lado de Sartã, e as que desciam o mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. Em todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Olha que bênção, Deus é fiel, né? Essa palavra é tremenda, essa passagem do Rio Jordão é tremenda. Você vê que a arca vai na frente, você vê que a hora que o sacerdote com a arca pisa, ele pisa no Jordão, a Bíblia vai falar que para a correnteza. Irmãos, aqui tem um mistério. O Jordão não é um rio de difícil atravessagem, não. Só que essa época era a época de cheia, era a época de enchente no Jordão. Então, o que acontecia? O Jordão, ele tinha tipo umas montanhas assim. E as águas que desciam, se desgelavam, né? O que acontece? Dos montes, ela caía no rio. Aqueles montes que estavam beirando o Rio Jordão, nessa época as águas descongelavam dele e caíam no rio. E a correnteza chegava a 100 a 110 quilômetros por hora. Era muito forte. Só um milagre. Você está entendendo? O que Deus fez, uma correnteza parar, para que o povo atravessasse em terra seca. A Bíblia vai nos relatar quando eles pisam a planta dos pés. Quando eles pisam no começo do Jordão, a Bíblia vai dizer aqui no 13: separarão as águas do rio, quer dizer, as águas já se separam. Aí eles vão falar que quando eles molharem os pés, aí aqui vai falar, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Era época de enchente, de que o Jordão ficava cheio. Então, os montes que estavam ao redor dele, que, né, os picos que tinham gelo, a degelava e caía tudo no Jordão. Uma correnteza de 100 a 110 quilômetros por hora, era muito forte. E aí, a Bíblia vai dizer o quê? Pararam as águas que vinham de cima, o 16, e levantaram-se um montão de muito longe. Você vê como Deus é fiel? A hora que a presença dele chega, ela vai ajeitando tudo. Quando a gente é direcionado por Deus, Deus nos faz assim também, andar em terra seca, em segurança. A Bíblia diz que o sacerdote ficou no meio do Jordão. A presença e o sacerdote, a arca e o sacerdote no meio, até que todo o povo passasse. Eu quero te dizer que no dia da tua aflição, Deus não te deixa sozinho. E Deus fica com você até que acabe. Por mais que pareça ser difícil, por mais que pareça, não, será que tá assim? Ele está aí, com você, como esteve aqui com este povo, até que todo o povo passasse. E olha que era gente, não era poucas pessoas não, de 4 a 5 mil pessoas. Mas esperou todos passarem. Era muita gente, porque quando a Bíblia fala assim, ela fala sobre homens, mas tinha as mulheres, tinha crianças. Era muita gente que passou. E a presença ficou até o último que passasse. O Senhor está com você até o último momento. Mas, igreja, aprenda neste dia com Josué a ouvir, a obedecer. Não se precipite, não tome decisão precipitada no dia de hoje. Eu não sei em que dia você vai ouvir essa mensagem,
Mas talvez no dia que você ouvir ela, talvez ela caia como uma luva em alguma situação que você esteja passando, em alguma coisa que você esteja precisando de uma direção, de uma orientação. E eu te digo, espere a orientação de Deus. Josué ficou 3 dias à frente do Jordão esperando. E só o terceiro dia que o Senhor falou com ele para ir. Então espere. Pastor, mas eu estou há dias esperando. Continue esperando. Porque a direção de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A direção de Deus é a vontade dele. A direção de Deus nos leva a lugares altos. A direção de Deus traz exaltação para a nossa vida, não traz vergonha, traz vitória, não traz derrota. Então, neste dia, espere a orientação de Deus. Obedeça ao Senhor e saiba que o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ele tinha feito uma promessa lá para Josué, no capítulo 1. Lembra que a gente estudou, que a gente leu? Que ele estaria com ele. E ele estava. E ele está comigo, ele está com você. Creia nisso, neste dia. Não esqueça de acreditar. Que esta mensagem fale ao teu coração. Medite mais sobre ela. Estude mais sobre ela. Amém? E nós continuaremos amanhã, em nome de Jesus, o capítulo 4, para a glória de Deus, aprendendo com Josué, esse líder de Israel, que nós possamos aprender com este rapaz, um jovem rapaz, uma pessoa que não era tão jovem, né? A gente viu aqui que não era tão jovem, mas uma pessoa que pega a liderança de um povo num momento tão difícil, num momento de luto, de tristeza, de angústia, somente crendo que o Senhor seria com ele, pela fé. Josué trabalha pela fé, Josué se coloca pela fé, Josué se comporta pela fé, que nós também possamos ser um Josué, nos colocar pela fé, nos se comportar pela fé, crendo que por mais que o cenário nos mostre ao contrário, Deus é conosco. Deus será conosco. Que nós possamos fazer que nem Josué, meditar no livro da lei todos os dias da nossa vida. Amém? Essa é a mensagem no dia de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que fale ao teu coração fortemente. Que o Senhor te conduza por onde quer que você ande. Que Ele seja a direção na sua vida. Amém? Você que tem nos assistido, obrigada. Que Deus te abençoe. Ainda tem tanta coisa pela frente. Mas Deus vai nos dando graça. Amém? Compartilhe com alguém. Mande para um amigo, um parente. Amém? Para o esposo, para a esposa, né? Mande para alguém, porque às vezes a gente tem alguém de perto que às vezes precisa dessa mensagem no dia de hoje, está esperando por uma direção de Deus. E saiba que no momento certo Deus vai agir, Deus vai te direcionar. Não se canse de esperar, que a promessa do Senhor, que você chega, que você atravessa, não sirva de sofá, mas sirva de ânimo para a tua vida. Creia, Deus disse que eu atravessaria, então eu vou esperar a ordenança dele, porque na hora certa ele virá e ordenará. Mande, compartilhe essa mensagem, amém? Não esqueça de deixar sua curtidinha, seu joinha lá, seu like, amém? Em nome de Jesus, nos vídeos que você assiste. E você que não é inscrito, tá nos assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal. É uma bênção, né? De quarta e domingo nós temos culto online, você pode assistir da tua casa. Deus tem uma palavra para você. Irmãos, Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Deus é Deus que alcança, Deus é Deus que visita através de um culto online, através de uma live, através de um culto presencial. Tô falando para você largar o seu culto presencial, não. Se você pode estar na igreja, esteja em comunhão com seus irmãos. Que bom é se ajuntar para congregar. Mas se você tem o seu culto em outro dia, ou se você não está conseguindo ir aos cultos, assista online, se abasteça da palavra de Deus, porque Deus também te visita online. Deus também te alcança. Amém? A gente só precisa estar unidos no mesmo espírito, na mesma fé, e o nosso Deus nos alcançará. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar para encerrar, para a glória de Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar e te agradecer por este dia,
por esta mensagem. Senhor, eu não sei em que situação esta mensagem vai chegar lá na vida dos teus filhos, aqueles que vão assistir, aqueles que vão ouvir, mas eu sei que o Senhor é Deus de direção. Sei que o Senhor é Deus de promessa, Deus de aliança, um Deus que não abandona seu povo num tempo difícil. Eu não sei qual é o tempo a qual os meus irmãos estão passando no dia de hoje que vão ouvir esta mensagem, mas se eles estiverem passando dias difíceis, se eles estiverem passando dia também, Senhor, de estar atravessando o Jordão, que o Senhor, Pai, seja com eles como o Senhor foi com este povo. Que o Senhor espere a travessia desse Jordão, juntamente com eles, que eles possam sentir a tua presença, que eles possam ver a tua presença, sinais da tua presença, como aquele povo via a tua presença parada no meio do Jordão. Que o teu povo possa ver sinais da tua presença, que o Senhor está aí, que nós possamos confiar em ti. Senhor, que nós possamos confiar e esperar na tua direção, que o Senhor, ó Deus, é Deus de direção, o Senhor nos direciona da melhor forma, que a nossa espera em Ti, Pai, nunca seja cansativa e nos faça precipitar, Senhor, a tomar decisões, mas que nós simplesmente possamos confiar e esperar. Deus, dê um dia de bênção, de vitória na vida de todos que vão assistir, na vida de todos, Pai, que vão divulgar ao seu amigo, Pai, aquela pessoa que está assistindo, que é inscrita do canal, que de repente, Senhor, enquanto ela assiste, ela ouve, vem alguém na mente dela, impulsiona ela, Pai, a enviar este vídeo, porque eu creio que aonde a tua palavra chegar, Senhor, ela quebrantará corações, ela dará direção e ela mostrará que somos dependentes de ti. Olha como Josué dependia de ti. Nada aconteceria se não fosse o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de tudo e todos. Aquele que tem todo o poder e controle em tuas mãos, nada aconteceria. Deus, que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, venha entender que é dependente de ti, que nada acontece sem o teu agir, sem o teu mandar. Não adianta se precipitar, não adianta confiar na força do braço. A melhor coisa é esperar em ti. A melhor coisa é saber que o Senhor está no controle, no domínio de todas as coisas. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos. E eu profetizo a bênção, Pai, recalcada, sacudida e transbordante sobre todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, assistir, que eles venham a falar, que eles venham a aprender e que esta mensagem venha falar cada dia mais e mais ao coração deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Mais um dia, né? Nós temos aí um caminho inteiro pela frente do livro de Josué, mas você começou, continua firme no canal assistindo. Você que não é inscrito, se inscreve, você compartilha, divulga, porque coisa boa a gente tem que compartilhar, a gente tem que dividir, né? Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.